Carlinhos Secone é o coordenador das câmaras setoriais do Comitê Gestor da Internet. Como vocês conhecem, o Comitê Gestor da Internet é a nossa entidade maior, né, da rede, em termos da rede internet. E também é um exemplo, digamos assim, internacionalmente falando, um exemplo muito interessante de como fazer a governança da internet localmente, ou seja, é um modelo chamado multi-stakeholder, com a participação do Estado, da sociedade civil, da academia, ou seja, de vários setores nesse modelo de governança. E a nossa intenção, ao trazer o Comitê Gestor da Internet aqui, no nosso evento, é porque a gente entende que, quando nós estamos falando desses padrões que vão, de alguma forma, organizar a comunicação entre os nossos sistemas, dos protocolos que vão, de alguma forma, ordenar a comunicação dos acervos digitais e a interoperabilidade desses acervos, é importante, assim, eu entendo assim como muito importante a participação do Comitê Gestor da Internet nessa discussão. Eu costumo dizer, Carlinhos Secone, eu costumo dizer que, quando a gente está falando dos acervos digitais, dos acervos em geral, a questão digital trouxe um elemento novo, que é como é que ou seja, o acesso via digital criou inúmeras outras dimensões que precisam ser tratadas com essa especificidade do digital. E eu entendo que o Comitê Gestor da Internet tem um papel nisso. Então, como recentemente houve a criação dessas câmaras setoriais, e uma delas se chama Câmara Setorial de Conteúdos e Bens Culturais, ou seja, na minha opinião, faz todo sentido que a gente possa ouvir o Comitê Gestor da Internet aqui. Bem-vindo, Carlinhos. Obrigado, Murilo. Estão ali só... Obrigado pelo convite e obrigado aqui pela presença de vocês, a audiência, para a gente poder falar um pouco do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, eu vou falar rapidamente, o Murilo pediu para a gente recuperar o atraso aí da manhã. O Comitê Gestor da Internet no Brasil é o que nós chamamos de um comitê multissetorial, multi-stakeholder, né? O termo em inglês, multissetorial, multiparticipativo, multilateral. Ele é composto por 21 conselheiros, 21 integrantes, né? Que são 9 representando o setor governamental e os demais representando a sociedade civil de uma forma geral, que são subdivididos, eu vou dizer daqui a pouco como que é essa subdivisão, são subdivididos em setores também. Representam a academia, pesquisadores, portanto, representam os empresários, o mundo corporativo, o mundo das empresas, com interesse nos assuntos da internet, e representam o terceiro setor, a sociedade civil organizada, em organizações que ainda a gente usa a nomenclatura lá, terceiro setor. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele não tem personalidade jurídica. Ele é um comitê. Para operar as decisões emanadas a partir do Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi criado uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, denominada NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. É ele quem opera todas as decisões do Comitê Gestor, e a face mais conhecida no NIC.br é o registro.br, onde se registram os domínios da raiz.br. Já são mais de 3 milhões de domínios .br no Brasil, e o .br não é, algumas pessoas falam internet brasileira. A internet brasileira não é somente o .br. A internet brasileira é mais do que o .br, mas grande parte, talvez a maioria da internet brasileira seja o .br, mas ainda existem muitos domínios que não usam o control code, né, do .br, que identifica ser do Brasil. Globo.com, por exemplo, não tem .br, e, no entanto, é de uma grande empresa de comunicação do país,
e difunde, né, um domínio sem o .br. O NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, tem algumas áreas de ações, além do registro, que é a sua face mais conhecida, o CERT.br, CETIC.br, CEPTR, que são centros de estudos e pesquisas, e sejam em redes, em operação de redes, sejam em pesquisas de uso da internet no Brasil, que é o CETIC, que desenvolve já há 6 anos, anualmente e regularmente, pesquisas do uso de TICs, né? Na área de segurança, o W3C Brasil, o escritório de padrões na web. O comitê gestor, então, como eu disse, ele nós gostamos de dizer que ele é um comitê multissetorial, multiparticipativo, multilateral. São 9 representantes do governo, listei todos aqui para vocês verem. Essa composição está disponível no nosso site, cgi.br. Ele é coordenado pelo secretário de Política e Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia. E seguem aí os outros 8 representantes do setor governamental. O Ministério das Comunicações tem assento, Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Defesa, Agência Nacional de Telecomunicações, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia também indica um representante. O 10º, incluindo aí já iniciando os representantes da sociedade civil, é indicado um representante de notório saber na internet. Depois, na sequência, os representantes do setor empresarial, são eleitos, esses do número 11 ao número 21 são eleitos pelos seus pares. Um do segmento de provedores de acesso e conteúdo, um do segmento de provedores de infraestrutura de telecom, um das indústrias de TICs e software e de grandes empresas usuárias de internet. 4 representantes eleitos do terceiro setor, as organizações da sociedade civil se aglutinam num colégio eleitoral e elegem para um mandato de 3 anos. E também 3 representantes da academia. Então, essa é a composição do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É importante dizer o seguinte: não há nenhum setor isoladamente que detém a maioria no comitê gestor. Então, o modelo foi pensado exatamente para que haja um espaço onde os conflitos surjam e apareçam e a busca do consenso e do diálogo naquilo que é consensual também seja construído. Então, o comitê gestor é um espaço onde a busca do consenso é a sua característica, faz parte mesmo da sua natureza. As decisões, na sua grande parte, são sempre tomadas de uma forma majoritária ou com uma imensa maioria de votos. Muitas resoluções são tomadas. Eu vou ler aqui uma delas, que a gente se baseia bastante, até para difundir e que vocês conheçam. Mas todas as decisões sempre se busca muito consenso. Então há muita conversa, há muito debate. E isso, evidentemente, é demorado, né? Muitas pessoas criticam o comitê gestor, ou as práticas do comitê gestor da internet no Brasil, porque é demorado. E, de fato, é demorado. Eu defendo, sim, é demorado. É demorado porque tem que demorar. Não é porque a gente quer fazer rápido. É porque é importante demorar para conversar. Conversar é a principal metodologia de ação do comitê gestor.
ele também é muito debatido internacionalmente. O modelo de governança da internet no Brasil tem sido um modelo muito observado. E, por ser muito observado, ele também é muito debatido em muitos fóruns internacionais. A questão da governança da internet no mundo é uma questão bastante quente, bastante atual, bastante conflitante. Há visões e modelos diferentes e que se degladiam, né, nos fóruns onde esse tema é pertinente. E o modelo brasileiro tem sido muito observado, discutido e propagado nos fóruns internacionais. Por isso, nós gostamos de fazer algum proselitismo de divulgar o Comitê Gestor da Internet no Brasil e as suas ações. Pois bem, eu quero aqui, antes de prosseguir então e chegar nas câmaras, eu queria tomar a liberdade de ler para vocês, e aí vocês podem acompanhar na tela, os princípios para a governança e uso da internet, que é uma resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil de 2009. Esse nós chamamos de o decálogo da governança e uso da internet no Brasil, porque são 10 princípios. Esses princípios serviram de base para a elaboração do projeto de lei que está em tramitação, sendo discutido. Nós gostaríamos muito que ele já estivesse sido aprovado, que é o Marco Civil da Internet no Brasil, que está tramitando no Congresso Nacional e agora está sendo debatido lá na Câmara. Há até um parecer bastante interessante do relator deputado Molon. Então, os 10 princípios para a governança da internet, governança e uso da internet no Brasil. Primeiro, liberdade, privacidade e direitos humanos. O uso da internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática. Governança democrática e colaborativa. A governança da internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral e democrática, com a participação dos vários setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva. Universalidade. O acesso à internet deve ser universal, para que ela seja um meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos. Diversidade. A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada, e sua expressão deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores. Inovação. A governança da internet deve promover a contínua evolução e ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Neutralidade da rede. Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento. Inimputabilidade da rede. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. Funcionalidade, segurança e estabilidade. A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser preservadas de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e estímulo ao uso das boas práticas. Padronização e interoperabilidade. A internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a interoperabilidade
e a participação de todos em seu desenvolvimento. E, por fim, ambiente legal e regulatório. O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração. Isso está disponível no nosso site. Está o link aí para quem quiser acessar, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E esse decálogo, os princípios para a governança e uso da internet no Brasil, foi a base da redação do Marco Civil da Internet. Eu recordo até hoje, quando o Ministério da Justiça nos procurou, exatamente com o propósito de redigir uma proposta inicial de Marco Civil e todo o processo que já foi citado aqui anteriormente, de como ele foi construído colaborativamente através da internet. Pois bem, além dos princípios, eu quero ler rapidamente aqui também o decálogo da web brasileira, que, em razão dos princípios de governança e uso da internet, nós elaboramos o decálogo da web brasileira, que é uma das camadas, né, da internet. A internet é muito mais que a web, mas a web é a face hoje mais utilizada, mais conhecida, onde há milhões de usuários. Pois bem, uma web para todos. E acho que eu faço questão de ler porque acho que faz absoluta relação com os temas aqui deste seminário. O principal valor da web é o social, mais do que tecnológico. A web é um ambiente de comunicação humana, de transações comerciais, de oportunidades para compartilhar conhecimentos. Esses conteúdos na web devem estar disponíveis para todas as pessoas, independente do hardware, software, infraestrutura de rede, cultura, localização geográfica, habilidade física ou mental, condição socioeconômica ou da instrução de cada um. Uma web em todas as coisas. O número de dispositivos que podem acessar a web cresce constantemente. Este já não é mais um ambiente próprio dos computadores de mesa. Navegamos através de celulares, TV digital, em automóveis e até mesmo via aparelhos domésticos. Essa abrangência requer que o conteúdo da web preveja a possibilidade do acesso a partir de qualquer desses dispositivos, inclusive remotamente ou em movimento. Uma web organizada em padrões. Padronização tem o significado de criar um ambiente universal, onde é possível para todos saber o que e como fazer, além de poder fazê-lo. Por isso, os padrões devem ser abertos, internacionalmente aceitos e debatidos em organizações que possam acolher todos os interessados no desenvolvimento da web, garantindo a independência de fornecedores e de tecnologias proprietárias. Especificações padronizadas e documentadas publicamente são fundamentais para a liberdade de publicação de conteúdo na web e promovem sua manutenção em uma base contínua e estável. Uma web acessível. Garantir às pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, mental ou de qualquer outra natureza as condições para que possam entender, navegar, interagir, publicar e desenvolver no ambiente da web é condição para que esta evolua num desenho universal inclusivo. A inclusão deve chegar também às novas gerações e aos idosos, considerando a necessária educação para gerar novas competências digitais. Uma web confiável. A web, mais do que transformar o modo como nos comunicamos, alterou a natureza de nossas relações sociais. A web é um ambiente com novos locais de encontros. Transações comerciais e relações pessoais acontecem, muitas vezes, sem que as pessoas se encontrem pessoalmente. A confiança na web está diretamente associada ao direito de ampla liberdade de expressão, pesquisa e navegação, com a adoção de padrões e modelos tecnológicos que garantam privacidade e segurança aos usuários. Uma web de múltiplos autores e leitores.
A web é mais do que um ambiente de leitura e pesquisa. Como ferramenta de comunicação, ela possibilita que qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar, compartilhe conhecimentos. Prover conteúdos na web não é mais uma ação unidirecional. A publicação na web hoje é uma confluência de hiperlinks de múltiplos autores interagindo. Manter essa arquitetura e adotar padrões universais são também garantias da sua diversidade. Uma web a serviço da democracia. A web ultrapassou a fase de um gigantesco acervo de documentos. Ela é hoje um conjunto de serviços e dados referenciados, reutilizados e misturados em diversas aplicações para os mais diversos fins. O acesso a dados abertos, principalmente dados governamentais públicos, possibilita a interação dos cidadãos na comunidade e destes com seus governos, nas suas diversas esferas e instâncias. Garantir o livre desenvolvimento de aplicações na web com base em dados abertos é hoje um dos pilares de uma sociedade democrática. Uma web para o desenvolvimento social e econômico. A ampliação do uso da web com as melhores práticas de comércio e governo eletrônicos promove o desenvolvimento da economia local. Estender esses benefícios às diversas camadas sociais, especialmente as necessitadas ou em locais remotos, por meio de políticas de inclusão digital e do uso de recursos de tecnologia móvel, trará soluções que aumentam o acesso aos serviços públicos em saúde, educação e assistência. Uma web que preserva sua memória. Definir estratégias e políticas de seleção dos conteúdos para a preservação da memória da web, o maior repositório de informações criado pela humanidade, possibilitará às gerações futuras acessar a cultura representada na web, além de viabilizá-la como objeto de estudo e pesquisa, inclusive para sua evolução. Recursos devem ser reservados para a preservação da web brasileira e de sua memória em todas as facetas de sua cultura. Uma web de todos. A universalidade e diversidade da web precisam ser mantidas e aprofundadas com a governança da internet brasileira, exercida a partir de um modelo democrático, transparente e pluralista, em que a participação dos diversos setores da sociedade seja assegurada. Governança que também é orientada pelos princípios da colaboração, da criação coletiva, da ética e dos direitos humanos. Então, o decálogo da web brasileira pode ser lido também como o decálogo da web em língua portuguesa. Então, para a gente ser rápido, agora aqui não está funcionando. Esse slide, repetindo as informações que eu já passei para vocês, é a composição do modelo de governança da internet brasileira, mas que não contém, pode voltar, por favor, não contém, como vocês podem ver, excetuado se alguma entidade eleger dentre seus pares, nenhum representante da área de cultura, nenhum representante da área de educação no comitê gestor. O comitê gestor, quando criado, esse é o resultado de um modelo criado em 2003, ele se fundamentou muito nas questões tecnológicas e de infraestrutura. Não se baseou muito no conteúdo. Daí a importância da minha leitura do decálogo da web brasileira. Deixa eu ver se aqui funciona agora. Funciona. Então, por conta disso, o comitê decidiu criar câmaras em torno de assuntos e temas específicos. Foram criadas 4 câmaras: Câmara de Universalização e Inclusão Digital, Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica, de Segurança e Direitos na Internet e a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais. Elas foram criadas ano passado, no segundo semestre do ano passado. Tivemos 2 reuniões, o Murilo, inclusive, é um integrante
representando o Ministério da Cultura, designado pelo Ministério da Cultura a compor a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais. E nós temos, eu listei uma das propostas que tem relação com o tema do seminário, que é a criação de um GT de padrões para acervos culturais digitais no Brasil, com o propósito de identificar organizações parceiras e definir estratégias para a criação deste grupo de trabalho, convidar especialistas para levantamento dos temas e desafios em torno dos padrões em acervos culturais digitais na web, e organizar as reuniões para a elaboração de uma proposta da criação do grupo de trabalho com esses parceiros identificados e criar o GT com seus objetivos, metas e prazos. A ideia é que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, pela sua abrangência, pela sua multilateralidade e ser multissetorial, seria provavelmente a organização que melhor pode acolher um grupo de trabalho para definir padrões para acervos culturais digitais no Brasil. Nós já chegamos a receber visitas de algumas organizações, como o CONARC, que lá já esteve, falando com a gente, procurando, inclusive, o Comitê Gestor, para que pudesse ter alguma ação no que se refere a buscar um conserto em torno dos padrões de acervos digitais, e a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais responde, então, a essa demanda com a criação desse grupo de trabalho. Então, na verdade, eu vim aqui fazer um pouco de proselitismo em ler as duas cartas de princípios que temos, o da internet, de governança e uso da internet, e o decálogo da web brasileira, dizer um pouco como é o funcionamento e trazer para vocês a importância que damos ao Comitê Gestor ser multissetorial e abrir aqui um canal de contato com os aqui presentes, as organizações presentes. Vou deixar aqui meu nome, e-mail. Estamos localizados aqui em São Paulo, na região da Berrini. E por favor, contate ou a mim ou ao Murilo. Nós temos o maior interesse em iniciar. A meta é para até setembro deste ano, previsão até setembro de 2013, esse grupo de trabalho esteja criado e possa iniciar os trabalhos de definir um modelo de padronização para acervos culturais digitais no Brasil. Muito obrigado, espero ter atingido o tempo que você me deu. Muito obrigado. Agradecendo muito a presença do Comitê Gestor da Internet. Obviamente, acho que teria gente querendo conversar um pouco, colocar algumas questões, mas a gente está, sim, com o problema da nossa... não vamos ter uma videoconferência, mas, na verdade, uma Skype Conference com o nosso colega lá da Europeana, né, o Jan Molendic. Estamos fazendo a conexão aqui. Talvez, enquanto a gente estiver fazendo a conexão aqui, surja espaço para algum comentário, mas eu quero chamar a atenção para vocês que o Skype Call vai ser em inglês, nós vamos ter a tradução, então para aqueles que já vão precisar do aparelhinho, já podem também recorrer lá à mesa e a gente já se preparar aí para a nossa conferência via Skype. Bem, alguém tem alguma coisa? Alguém tem algum comentário? Tiago. Eu fiquei muito contente de ver essa criação desse GT, porque ele é urgente mesmo, para quem está trabalhando com digitalização e disponibilização de acervo na internet, sabe o drama que é hoje. Você joga um acervo de um museu de arte, por exemplo, que tem a autorização do museu, mas aí aparece o herdeiro do artista plástico, que não entende muito bem aquilo, quer saber de onde é que veio tudo, enfim. Tem uma problemática muito grande nisso, principalmente na interface com os direitos autorais. Então, queria saber se vai ter vai ver que tem especialistas convidados, mas você vai ter convidados também, vai ter espaço para o terceiro setor participar desse GT. Sim, o espaço estará aberto. É evidente que tem uma questão organizativa, agendas, mas isso estará aberto. Um dos propósitos, inclusive, além de
dos especialistas é também fazer um seminário, aí é mais amplo, com a participação de interessados em geral, para a discussão da elaboração da proposta do GT. Quer dizer, antes do GT ser criado, a gente quer difundir bastante a discussão, o tema da sua criação e debater com a sociedade e com as organizações interessadas. O Arquivo Nacional, que está aqui, Biblioteca Nacional, todos aqueles aqui, onde nós estamos, na Brasiliana USP, todas as organizações que têm interesse no debate, até por conta de interoperabilidade dos padrões de acervos culturais digitais, estão convidados, evidente, a opinar e participar. Muito obrigado, Carlinhos. Realmente, a presença do comitê gestor é importante exatamente por causa dessa dimensão do digital, que é uma dimensão nova para a questão dos acervos. A gente respeita toda a autoridade que todas as instituições mantenedoras de acervos têm em manter os seus próprios acervos, mas a gente entende que no momento em que a gente passa para isso, para serem digitalizados, disponibilizados nessa rede que depende desses acordos, nós entendemos que o Comitê Gestor da Internet tem um papel fundamental na governança sobre esses padrões. Então, a ideia é exatamente trazê-los para essa discussão e fazer disso mais um ator fundamental no nosso debate sobre os acervos, sobre os padrões, nessa intenção de criar essa visão comum que possa nos orientar a realmente ter um cenário mais interessante para os acervos digitais no Brasil.